Olá, você que vai fazer a redação para a FGV, que está buscando a sua vaga no concurso da educação, você sabe, você vai ter que escrever uma super redação para encontrar o seu nome na lista de aprovados. E é por isso que eu estou aqui para te ajudar a começar a entender o que é a dissertação, como construir o seu texto e, a partir do treinamento, alcançar um rendimento assim muito acima da média, digno mesmo da lista de aprovados. Eu sou Daniele Ribeiro, tenho aqui para você o meu currículo, sou graduada em letras, pós-graduada também nessa área, em linguística, me especializei em leitura e produção de texto, fiz mestrado também em letras, produzo itens avaliativos, então conheço os processos, sou professora do curso Daniele Ribeiro Redação, revisora de textos e há 16 anos estou nesse caminho e vou te acompanhar rumo ao seu texto excelente, tá? Bem, e aí, quando a gente vai pensar, em primeiro lugar, a respeito de como construir essa produção, né, o que a gente vai esperar dela, primeiro ponto é lembrar. A FGV vai cobrar de você um tipo de redação dissertativa argumentativa. O que é isso, Dani? É um texto produzido em terceira pessoa, ou seja, não há lugar para eu acho, eu penso, eu acredito. Sempre que nós formos nos posicionar, nós vamos nos colocar de uma maneira impessoal, acredita-se, pensa-se, sempre usando o texto com uma outra voz que não a sua explicitamente, certo? Representando uma voz coletiva, mas não uma voz de senso comum, uma voz coletiva com autoridade. Bem, é preciso também conhecer o dentro do seu texto, qual que é o ponto de vista apresentado. Nós vamos aprender aqui a fazer isso desde o início, desde a introdução. A presença de embasamento é indispensável. Por quê, Dani? Bem, para todo texto dissertativo, é típico dessa produção que nós apresentemos desde o desenvolvimento das ideias, desde a apresentação do posicionamento, em que nós nos baseamos. Pode ser, por exemplo, um dado estatístico, uma referência histórica, um autor, um pensador, uma notícia do cotidiano, mas é preciso embasar a argumentação. Observe que no texto dissertativo e argumentativo você não fala sozinho, tem sempre uma outra voz te acompanhando. Os temas são comumente temas atuais, temas relevantes, temas que de algum modo estiveram aí na mídia sendo abordados. Então é importante sim continuar assistindo a noticiários, é importante visitar portais de notícia e ficar ligado em tudo o que está acontecendo. Associada à área pleiteada, porque nós vamos trabalhar aqui especialmente os temas que têm a ver com o universo da educação. Mas pode cair qualquer tema? Pode, mas vale dizer que educação sempre está dentro da argumentação. Afinal de contas, como disse o Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros. Só há progresso a partir dos homens e desse contato com o conhecimento. Então, a educação sempre é também, além do pano de fundo, um excelente argumento. Nossa prova valerá 20 pontos, sendo que 4 pontos, 20% dessa nota é toda entregue para a parte da abordagem do tema. Ô, Dani, mas 4 pontos só para abordar o tema? Muitas vezes os alunos não conseguem sequer conseguir entender o que é para falar e como deve ser dito. Então, essa abordagem do tema, da introdução até o último ponto final, é bem importante e é super valorizado. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas vão discorrendo e vão se afastando do tema, o que a gente chama de tangenciamento. Elas escrevem do tema exatamente como foi pedido na introdução, no desenvolvimento 1, às vezes não conseguem abordá-lo com tanta eficácia, ou abordam parcialmente, especialmente quando o enunciado é longo. Fique atento a isso. Nós temos também 40% da nota da redação, 8 pontos, associada à progressão das ideias, à coerência, à pertinência, ou seja, verificando se o seu texto está com ideias, se você apresenta um ponto de vista que tem a ver com o que foi pedido, se você consegue sustentar a coerência do que foi pedido, se você traz referências que são pertinentes ao que está sendo proposto, certo? E por fim, 8 pontos para correção gramatical, 40% da sua nota. Nessa correção vai entrar tudo que você sabe sobre norma padrão, né? Vírgula, acentuação, concordância, crase, vocabulário, tudo estará aqui, tá? Mas para começar, vamos pensar sobre o seguinte: o que é
O tema da redação. O tema da redação é uma frase muito bem delimitada. Ou seja, ela é muito específica. É por isso que lá tem a abordagem do tema. Porque às vezes a pessoa fica no geral. O que é o geral? É o assunto. Por exemplo, imaginemos que o assunto seja inclusão. Mas o tema ele vai ser a ideia do assunto tratada de uma forma mais específica. Inclusão de autistas nas escolas brasileiras. Tá vendo? Então, observe que nesse caso há uma especificação. É preciso ficar atento a isso para produzir, sim, uma boa redação, ter aqueles 4 pontos garantidos e fazer com que a progressão seja conforme o que foi pedido pela banca. Quanto à forma como a FGV organiza essa introdução, organiza essa menção ao tema, organiza essa apresentação para que você comece a escrever, nós temos algumas formas. Por exemplo, na maior parte das vezes, a FGV traz o tema em forma de pergunta. Tá? Então, vai ser questionado a você, por exemplo, quais são os desafios da inclusão de autistas nas escolas brasileiras? Por exemplo, então, observe que é uma pergunta. E quando for pergunta, é tão fácil. Basta ensaiar 2 boas respostas. Se a pergunta é quais são os desafios, mencione 2 possíveis desafios, 2 possíveis percalços que respondam àquela pergunta. É possível também que o tema seja apenas a apresentação de um problema. E nesse caso, em vez de dizer quais são, seria apenas desafios da inclusão de autistas nas escolas brasileiras. Observe, aí nesse caso o termo desafios, problemas, terminologias que têm a ver com uma problemática que vão trazer o tema, ok? Violência nas escolas brasileiras, tá vendo? Então, sempre termos negativos, fazendo menção a essa noção de problema. Além disso, é possível que o tema seja organizado em torno da relevância de uma pauta. Por exemplo, a importância da inclusão de autistas nas escolas brasileiras. E aí, nesse caso, você vai elaborar a sua discussão em torno desse viés de relevância. Ressalte 2 fatores que demonstram a relevância do que está sendo pedido. E ainda é possível que o tema pergunte sobre reflexos, consequências, né? Então, por exemplo, os efeitos da cultura de paz nas escolas brasileiras, os reflexos da cultura de paz. Então, observe que essas terminologias, elas vão ajudando você a pensar o tema. Eu preciso levantar, então, reflexos, efeitos? Ok, vou levantar 2, porque aí eu componho o meu desenvolvimento. São questões de relevância, eu vou ressaltar 2 fatores importantes. Se é problema, 2 problemas, e se for pergunta, sempre responda a pergunta, independente do viés que ela tiver. E ainda é possível que o tema seja soluções para um determinado fator, né? Então, caminhos para resolver alguma coisa, soluções para uma determinada temática, certo? Isso ajuda a gente a entender como que esses textos se organizam. Para escrever uma redação impecável, eu quero dizer a você aqui que sem treino não há sucesso. É preciso escrever, é preciso disciplina, é preciso deixar de lado a noção de que redação é inspiração, porque redação não é inspiração, redação é treino. Treino, acompanhamento, então alguém precisa olhar, um profissional, te dar um feedback, te orientar nesse caminho, certo? E aí a gente vai começando a ter a desenvoltura que a gente tanto deseja. Não é inspiração, e se não é inspiração, é preciso planejamento, é preciso pensar os temas, estudar previamente os assuntos, fazer anotações, escrever e sempre também reescrever, porque a reescrita nos ajuda a ir corrigindo os nossos equívocos. No mais, pesquisar antes de escrever é sempre muito bom. Pare com isso de que, mas um dia lá eu não vou poder consultar. Até chegar o dia lá, você pesquisa bastante para você ter repertório, tá? E no mais, leia sempre o seu texto em voz alta. Ao ler o texto em voz alta, você vai perceber falhas de repetição de vocabulário, muitas vezes trechos que estão longos e problemas em relação à pontuação. Se você tiver alguém de confiança para ler o seu texto também é muito bom, e tome muito cuidado com as fórmulas coringas. O melhor é aprender a escrever para não depender de nenhum tipo de muleta de escrita, porque às vezes a muleta pode até te ajudar a ficar de pé, mas não vai te deixar correr e alcançar a nota que você tanto merece, ok? Ficamos por aqui e eu vejo você no próximo vídeo.